Bom dia, gente. Vamos dar início a mais um Friday Miss Club de hoje. O Dr. Dailton vai comentar sobre dois trabalhos, né? Como eu estava conversando ali com o Daniel, esse trabalho a gente traz, esse é o primeiro trabalho sobre stent com revestimento de medicação, né? E aí, na verdade, é algo que eu acredito que a maioria de vocês não deve ter pego, né? Eu ainda peguei uma parte dessa fase, mas é interessante para vocês saberem como foi a evolução, né? A gente vem vendo a apresentação da síndrome cardiana aguda desde os primórdios, lá na década de 80, quando surgiram os primeiros trabalhos de cardiologia baseada em evidência, e a gente vê que cada vez vai acrescentando mais droga, né? E com o surgimento dos stents, a gente conseguiu diminuir um pouco a questão das estenoses, né? Mas ao passo que é aquilo que a gente sempre fala, é um corpo estranho, você acaba trocando uma doença. Professor, tá dando uma cortadinha o áudio do senhor. Deixa eu chegar mais perto. Ou é que eu tô fanho também, sei lá, coisa nariz. Mas para não alongar muito, basicamente o ideal aqui era surgiu uma nova intervenção que possa, de certa forma, reduzir esse risco agora da trombose, né, que a gente tinha por estar esse corpo estranho ali, né? Então, o tifo veio para agregar essa dúvida se ter o stent revestido de medicamento reduzir essa esterose, e aí daí tu pode apresentar que a gente comenta no final. Posso, professor? Pode. Bom dia a todos, né? Estamos mais um Friday Mace Club. Eu sou David Bandeira Maciel, sou residente de cardiologia do Hospital McCor, e o meu orientador foi o Dr. Janine Diniz, que orientou os dois artigos para apresentação. O primeiro de hoje nós vamos falar, né, sobre existência de liberadores de sirolimus versus estentes não farmacológicos no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST no estudo TIFA. Então, né, introdução. Foi um estudo prospectivo, né, randomizado, multicêntrico, simples, cego. Ele foi realizado de outubro de 2003 a setembro de 2004 em 48 centros médicos em 15 países. Aqui, gente, o objetivo é comparar os estentes liberadores de sirolimus com estentes metálicos simples, né, que são os não farmacológicos. E o que ele buscava como desfecho primário? Ele buscava a falência do vaso em um ano após o procedimento, também com morte relacionado ao vaso-alvo, infarto do miocárdio e revascularização do vaso. Quando a gente começa, né, o trabalho, nós temos que entender as características basais dos pacientes. Primeiro, foram 715 pacientes inscritos no estudo e foram divididos em dois braços. Primeiro, 356 pacientes designados para receber stents farmacológicos e no outro braço, 359 designados a receber stents não farmacológicos. Aqui você vê que a proporção está bem parecida nos dois grupos. Aí, posteriormente, 355 participou do acompanhamento no farmacológico, 357 participou do acompanhamento não farmacológico. Desses pacientes, também vai ser falado posteriormente que vai ter acompanhamento com angiografia. 104 foi acompanhado com angiografia no grupo com stent farmacológico e 106 também com angiografia dos pacientes não farmacológicos. E desses pacientes, 355 dos pacientes com stent farmacológico passaram por análise em um ano e 357 dos pacientes não farmacológicos também passaram por análise em um ano. Continuando. Dos métodos, nós temos ver qual foram os pacientes que foram incluídos no estudo, os que foram incluídos e foram excluídos. Os pacientes incluídos tinham que ter sintomas menor que 12 horas, né, sintomas do tipo, né, de infarto, de supradesnilamento do segmento ST, e os pacientes excluídos eram os pacientes que já tinham fibrinose prévia, paciente com IC agudo, fração de ejeção menor que 30, infarto agudo prévio, e expectativa menor de vida do que 12 meses. Aí, reforçando novamente, o desfecho primário era a falha do vaso-alvo em um ano. Aqui, nós já falamos, né, a quantidade de pacientes, aqui nós falamos as características basais dos pacientes.
Primeiro, a idade foi bem parecida nos dois grupos, o grupo que tinha stent farmacológico, o grupo que tinha stent não farmacológico. A idade média dos pacientes era em torno de 58 a 60 anos, a maioria dos pacientes era sexo masculino, em torno de 78% dos pacientes nos dois grupos, e os pacientes também que não era diabetes também era em torno ali de 60%. Aí, aqui temos, como já todos os estudos também comprovam, a maioria dos infartos, ele era da artéria descendente anterior, em torno de 49 no grupo do stent farmacológico, 49 do stent farmacológico, em torno de 41 do stent não farmacológico. Aí tem outras variáveis, né? Tem outras variáveis que a gente também que não tem tanto, tem importância, né? Mas assim, as que mais chamavam atenção, assim, para ver se o estudo foi bem feito, a maioria são essas. E, posteriormente, os resultados do procedimento, né, do estudo. Como que foi? O número de stents implantados nos dois grupos. Então, a gente tem que ver se no estudo a quantidade de stents foi proporcional entre os dois grupos, com farmacológico e não farmacológico. Foi em torno de um stent para cada braço de estudo. E também foi avaliado o comprimento do stent, porque isso também leva, se foi, né, em bifurcação, tudo isso também como é que eu posso falar? Tem interferência no estudo, né? Mas não teve, só foi mesmo implantado um stent e o comprimento total do stent foi em torno de 22 a 20 milímetros nos dois estudos. Aí, continuando, ainda tinha característica após o implante de stent, que foi a classificação de time. Time, para quem não lembra, é a classificação para avaliar o fluxo na angiografia. O time 0 é quando tem ausência de fluxo, time 1 é quando passa pela obstrução, time 2 é quando passa parcialmente, e 3 é fluxo normal. Então, todos os pacientes com stent farmacológico e o stent não farmacológico, após a angioplastia, todos apresentaram, a maioria, em torno de 96% dos dois grupos, apresentavam, então, um time 3. Então, você vê que o implante do stent foi bom, né? Aí aqui também mostra o diâmetro do vaso referência, também foi bem próxima nos dois estudos. Aí aqui também mostrando que o tratamento foi bem sucedido da lesão nos dois grupos. Então aqui teve um time bom, o vaso tinha um calibre bem próximo dos dois braços dos estudos, e o tratamento foi bem sucedido também nos dois grupos. Continuando, e todo paciente do estudo, no momento da internação hospitalar, ele estava, tanto o grupo com stent farmacológico e não farmacológico, eles estavam usando a S-clopidogrel. Podemos ver aqui que a porcentagem foi foi bem próxima, né, em torno de 98% nos dois grupos, e após um mês também, eles permaneceram tomando a S-clopidogrel também na porcentagem equivalente, e posteriormente, em 6 meses, mantiveram, né, o uso do AS-clopidogrel numa proporção bem equilibrada, e após um ano também se manteve o AS-clopidogrel também na quantidade proporcional entre os dois grupos. Aí aqui, agora nós começamos a avaliar o estudo. Primeiro aqui nós vamos avaliar os eventos clínicos em um ano. O que a gente buscava em um ano com o estudo TIFO? A falha do vaso, né? Aqui nós vamos comparar a falha do vaso do stent farmacológico com o stent não farmacológico. Se nós podemos ver aqui, a falha do vaso do stent farmacológico foi menor do que a falha do stent não farmacológico. Aqui nós temos a falha do stent farmacológico foi em torno de 7,3%, e a do não farmacológico foi em torno de 14,3%. E aqui nós temos uma diminuição com P significativo, não houve a baixa da falha do vaso no paciente farmacológico. E também avaliou a revascularização do vaso alto conduzida clinicamente. Aí aqui nós temos também que o stent farmacológico foi menor, né? Foi menor no paciente com stent farmacológico do que com stent não farmacológico. E a angioplastia, também realizada, foi menor no paciente com stent farmacológico e não farmacológico,
com P significativo. Aí aqui nós temos também outro dado, mostra que houve diminuição da revascularização do vaso no paciente com stent farmacológico em um ano, porém, não houve diferença de mortalidade no estudo, tá? Houve diferença da melhora do vaso, mas não houve diferença de mortalidade, tá bom? Posso continuar, professor, com algum comentário? Pode sim. Se eu quiser comentar, só pode me cortar, tá? Vai em frente, filho. Continuando, aqui nós temos as medidas angiográficas obtidas no momento do procedimento, índice e acompanhamento após 8 meses. Aqui nós temos que o diâmetro luminal do paciente com stent farmacológico se manteve com a patência maior do que com stent não farmacológico com P significativo, tá? Nós temos que a perda luminal tardia do stent foi de 0,14 milímetros, comparado com o stent não farmacológico, que foi 0,83. Então, assim, houve uma progressão menor de perda luminal do paciente com stent farmacológico. E aqui também nós podemos ver a restenose binária. A restenose do paciente com stent farmacológico foi menor do que a do stent não farmacológico, sendo que a restenose foi de 3,5% nos pacientes com stent farmacológico e 20,3% nos pacientes não farmacológicos. Então, nós temos aqui que houve uma melhora significativa, né, da restenose com um P significativo no estudo TIFO. Aí aqui nós temos, né, um gráfico que ele mostra uma curva de sobrevivência e diz após o procedimento inicial. Aqui nós podemos ver que a taxa de sobrevida dos eventos foi significativamente maior nos pacientes que tinham stent farmacológico do que no grupo do paciente que não possui stent farmacológico, tá? Então, houve também sobrevida dos pacientes que possuem stent com farmacológico. E aqui, né, a discussão do estudo, né, que o stent farmacológico, ele reduziu a necessidade de nova revascularização, tá? Diminuiu o tempo de restenose binária, que foi do estudo, que houve um P significativo. Não aumentou a mortalidade, a AMI recorrente ou trombose. Aqui o benefício, a gente for avaliar, atribui a menor proliferação da intimal, né? Se eu tenho um stent farmacológico que diminui a proliferação da intimal, quer dizer que ele vai aumentar o tempo de patência e diminuição da oclusão do vaso. Então, isso com o stent farmacológico, ele não deixa progredir a proliferação da intimal. E as limitações, né, foi um estudo que foi curto, né, foi avaliado em torno de um ano, né, os pacientes foram selecionados, não foi paciente só com stent, paciente não foi implantado em bifurcações, que é onde tem o maior tubilamento de sangue, onde ocorrem maiores restenoses, né, se a gente for avaliar. E aqui, a conclusão, né, do estudo é que o stent farmacológico, ele reduz a metade da falha do vaso alvo no IAM com subsegmento ST. O principal efeito, né, a redução da retenose e revascularização. E isso, os resultados apoiam o uso em contextos selecionados e o segmento longo é necessário para a segurança. Nesse estudo, né, avaliou só durante um ano. Aí aqui, né, aquela análise que o Dr. Janine sempre manda para nós. No estudo TIFON, nós temos foram avaliados os desfechos primários e secundários. Né? Nos desfechos primários, aí aqui nós temos a designação para os tratamentos foi randomizada? Foi, gente, ele foi bem randomizado. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Foram também, tá? O segmento foi completo, ele também preencheu esse critério, e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, sim, né? Porque foi a intenção de tratar com farmacológico e não farmacológico. De desfecho secundários, mostra que a condição cega foi contemplada? Não, porque todos os pacientes sabiam quem ia implantar stent farmacológico e não farmacológico, né? Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, né? Nós podemos ver que a maioria dos pacientes, eles tinham uma proporção bem parecida de homem, de quantidade de vaso que foram angioplastados, o número de stent,
o tamanho do stent, o calibre do stent, tudo isso. Aí que, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, nós fomos ver, todos os pacientes que tiveram stent farmacológico, eles também usaram DAPT também durante todo o período. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Sim, os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes. Sim. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Também ele preencheu esse critério. Aí aqui fica a interrogação. Os benefícios do tratamento superam os riscos e custos? Aí aqui o Dr. Daniel vai poder comentar melhor em relação a isso. Tá, gente? Parabéns pela apresentação, Dailton. Daniel, nem vou me alongar muito, que eu acho que você vai ter muito mais condição de falar do que eu, mas a ideia de trazer esse trabalho é mostrar que então já está em 2006 e começaram a surgir os stents farmacológicos, né? E como eu falei, peguei um pouco essa parte, sempre tinha aquela discussão de quem que vai merecer o stent farmacológico, né? Com bare metal ali nos anos de 2015, 2016, quando eu estava na residência de clínica ainda. Mas hoje a gente vê que a prática é o stent farmacológico, né? Até uns 2, 3 anos atrás, talvez ainda existia aquela dúvida. Oi, professor, cortou o áudio do senhor? É que eu estou numa sala ruim, aqui, numa sala diferente. Tá me ouvindo? Sim, Então, agora sim. Daniel, meu questionamento, eu queria que você abordasse com os meninos. Primeiro, eu pedi para colocar uma Você não interrogação, porque eu acredito que ali encontra no recinto? na época o stent farmacológico era muito caro. Eu lembro disso em 2015, 2016. Você pensava, a gente vai nos reservar para esse caso que tem um risco maior de trombose, um risco maior de esterose, né? E hoje a gente vê usando para todo mundo. E como que foi essa evolução? Eu sei que depois vieram trabalhos em 2012, 2015, mostrando que teve redução, inclusive, de MACE, os stents de segunda geração, né? Mas se você puder fazer essa história aí da evolução dos stents com a malha farmacológica e explicar um pouco para a gente como que foi essa evolução. Certo, Janine, perfeito. Bom, falar de stent farmacológico no mundo de hoje parece uma coisa muito simplória, né? Porque está popularizado, a gente tem acesso no serviço privado. Só para citar, eu nunca tive, na verdade, stent convencional. Desde 2017 eu estou na Mecó e a gente nunca teve na prateleira stent convencional, porque os custos se equivalem e o benefício do stent farmacológico ele já está muito bem documentado. No SUS, isso se refere a custo, né? Mas, infelizmente, a nossa saúde pública, ninguém faz o cálculo do quanto custa reintervir no paciente. Então, esse é o problema. Por que que a gente fala em reintervir? Como o Dailton apresentou, esse trabalho foi um trabalho que atestou a segurança do stent farmacológico num contexto de uma síndrome aguda. E contextualizando a época, existia a dúvida se o stent farmacológico ele era tão seguro quanto o bare metal. Por quê? Porque a gente sabe que após o implante de um dispositivo intracoronário, a gente, ou qualquer local no coração, cérebro, qualquer vaso, ele precisa ser endotelizado. E ao receber essa nova íntima, as células começam a secretar fatores de dilatação, fatores de proteção vascular, que o stent, por ser farmacológico, inibe essa proliferação, essa nova endotelização. Então, a grande dúvida que existia até esse trabalho era quanto às taxas de trombose, porque no convencional a gente sabe que em 30 a 60 dias ele já tá endotelizado. Já no farmacológico isso acontece de uma maneira mais tardia. E aí a dúvida que existia com o stent sirolimus, no caso foi utilizado o Cypher, era se haveria segurança em usar um farmacológico que manteria essas células do stent desnudas, né? Com risco de trombose tardia, que foi uma realidade do Cypher, né? Esse trabalho que o Dailton apresentou foi um trabalho que avaliou em 1 ano. E em 1 ano mostrou que era seguro, e a única diferença entre os dois foi a taxa de nova revascularização ou de abordagem do vaso-alvo. Por quê? Porque a cicatrização, entre aspas, eu vou chamar de queloide, que é mais fácil chamar assim, para explicar para o leigo, a cicatrização do convencional ela é maior, mais rápida e por vezes exacerbada, principalmente em vasos longos, vasos finos em paciente diabético, tá? Então, o que o Cypher trouxe
foi a menor taxa de perda intraluminal. Ele mantinha o vaso com uma baixa cicatrização por um tempo maior. Se a gente for contextualizar de modo histórico, o Cypher foi implantado em 1999 pelo Eduardo Souza, que foi um dos patronos do Dante Pazzanese. O primeiro paciente foi implantado no Brasil, foi no Dante Pazzanese, e os congressos americanos de hemodinâmica dos 10 anos seguintes tinham as fotos do Eduardo Souza e as fotos da coronária desse paciente, que foi o first in man do Cypher no terço médio DA. Tem foto dos ônibus do American Heart, American College, com essa coronariografia desse primeiro Cypher, para ver o quanto isso mudou o paradigma do tratamento de coronariopatia, né? Só que o Cypher é um stent de 140 micras, né? Ou seja, uma haste espessa, grossa. Hoje a gente trabalha com 80, 60, e com polímeros que não permanecem para sempre. Polímero é o que armazena a droga e libera. Então hoje existem polímeros duráveis e polímeros não duráveis. O Cypher é polímero durável, 140 micras de espessura. Então fazer uma bifurcação com stent de 140, a chance de ocluir um vaso lateral é maior, a chance de ficar um resultado ruim é maior. Então, daquela época para hoje, a coisa já evoluiu. Graças a Deus, segunda e terceira geração já melhorou, tá? Mas o que é importante desse trabalho é ter a certeza e ter o conceito que os residentes precisam ter. Vantagem de stent farmacológico em relação ao convencional, de maneira geral, é menor taxa de nova revascularização, e a gente perde menos o vaso. Quanto a falar de redução de mortalidade, já tem sim trabalho, Janine, mas isso é algo que ainda gera polêmica, tá? Porque não é fácil ter um N positivo com eventos em uma tecnologia boa, que até os convencionais evoluíram e ficaram mais finos, provar que o paciente tem menos MACE, né? Só que se a gente for fazer um racional, poxa, o cara implantou 2 stents na DA em 2010. Se eu conseguir mantê-lo sem uma nova intervenção por 15 anos, ele vai evitar 15 novas punções arteriais, né, radial ou femoral, 15 vezes a menos vai passar um catéter no arco aórtico, 15 vezes a menos vai embolizar menos para a cabeça, 15 vezes menos eu posso dissecar um vaso e 15 vezes menos eu posso expor o paciente a contraste. Então, é que a gente não consegue provar algo que tem baixa ocorrência, né? É aquela história. Provar que a água faz bem é complicado, né? Todo mundo bebe água. Então, enfim, não sei se é o melhor exemplo, mas é algo que numérica e estatisticamente a gente tem dificuldade de provar. E se a gente comparar também mais, vamos antes, lá década de 80, 90, quando o doutor Constantino fez a primeira angioplastia com um catéter balão em Curitiba, aqui na região, na América Latina, a gente não conseguia provar que stent convencional era melhor que balão. Só a abertura do vaso e patência era melhor, mas o N era difícil provar. Então a gente sabe que a evolução nem sempre consegue ser provada. Mas o que a gente tem hoje, de maneira muito clara, é que os stents farmacológicos evoluíram, trazendo maior patência do vaso e permitindo que pacientes que não seriam tratados de maneira percutânea possam ter acesso, como o Dailton comentou, bifurcações, tronco. Ontem eu fiz dois procedimentos interessantes. Uma senhora que eu tratei um tronco DA e tronco CX em 2020, fez um exame de controle, apontou um problema, reestudei, paciente não tem nada, tronco normal, estente tudo mantido, uma paciente de 76 anos. E um outro paciente, tio de uma colega médica, que teve um infarto em Santarém, quando estava passeando no Pará, em 2012, colocou 2 stents convencionais no terço médio da DA e reinternou com angina, nem infartou. E estava com uma estenose de 90%. O que eu fiz? Eu não usei stents farmacológicos, eu usei um cutting balloon, pré-dilatei com balão convencional e usei 2 balões farmacológicos. O vaso abriu, ficou liso. Então, assim, agora nós vamos falar de outra tecnologia, né? Nós estamos na época do stent farmacológico, agora a gente tem usado muito balão farmacológico. Eu mantive a plataforma do stent convencional de 2012, 2014, que ele implantou lá em Santarém, e eu simplesmente liberei uma nova droga dentro do stent antigo. Isso vai provavelmente inibir a hiperplasia e manter o paciente com uma patência maior, né? Então, esse trabalho que o Dailton apresentou foi o trabalho que atestou a segurança
que era a dúvida na época, do stent farmacológico comparado ao bare metal, tá? E o Cypher, futuramente, talvez a gente apresente alguma coisa, ele tinha mais taxa de trombose tardia. Tamanha era a potência do sirolimus de manter o vaso sem endotelizar. Ele não restenosava, mas ele trombosava. E aí a evolução com hastes mais finas, menor que 140 micras, polímero não durável, diminuiu a taxa de trombose. Essa vai ser a evolução que a gente vai ver. Era isso que eu ia perguntar, Daniel. Eu lembro da minha residência de clínica ali, no Peroni de R3 de cardio, que, assim, era SUS, né? Hoje, pelo que eu converso com os meninos da Sony Cardio, eles também só usam farmacológica, tem pelo menos uns Farmacológico, 3 sim. anos, né? Parece que até o do SUS foi abolido. Mas a minha Sim. residência, a gente tinha que escolher qual paciente a gente ia colocar farmacológico ou não. E ficava sempre essa discussão, ele pode te agregar por mais tempo, então vamos fazer uma dupla. Agora não, é um paciente que talvez tenha um sangramento, é um câncer. Eu lembro que tinha uma questão dessa, que às vezes quando o paciente não podia te agregar por mais tempo, eles preferiam o bare metal. Hoje, Isso a aí. gente já discutiu vários trabalhos mostrando que com os stents mais modernos a gente consegue fazer curta de 1 mês e 3 meses, para você poder recapitular um pouco disso para a gente É também. isso mesmo. Justamente pelo fato do bare metal cicatrizar em 30 dias, se você for ler a diretriz, ele recomenda dupla antiagregação com AS, clopidogrel ou antiplaquetário no bare metal convencional por 30 dias, que é o tempo de reendotelização. E ao reendotelizar, a taxa de coágulos dentro do vaso, né, explicando para o paciente, a taxa de trombose, ela despenca em 30 dias no bare metal. Como existe uma droga que está inibindo a hiperplasia e a proliferação neointimal no farmacológico, essa endotelização demora aí até 3 a 6 meses. Por isso que o ideal é manter dupla antiagregação de 3 até 12 meses no paciente usando o stent farmacológico, tá? Pode-se reduzir para 30 dias? Pode, é possível sim. A gente já tem trabalhos mostrando isso, que é seguro e que a endotelização parcial que existe nesses primeiros 30 dias até no farmacológico já diminui a taxa de trombose, associado ao que eu já havia comentado. Stents com hastes mais finas, 60, 80 micras, e o polímero, reforçando, polímero é a tecnologia que libera o fármaco, tá? O quimioterápico, e polímeros não duráveis. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Dr. Daniel? Nath, quer comentar alguma coisa? Passar para o próximo, então. Sem comentários, doutor Daniel falou tudo. Bom dia, Nath. Bom dia. Então, continuando, né, o nosso Fredemix Club, agora eu vou falar sobre o HELP-C Trial, que foi um estudo chinês, só dando, né, um adendo. Foi o uso da heparina no contato médico no início versus o uso da heparina na sala hemodinâmica no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Aqui, né, dando a introdução do trabalho, IAM com supra é igual a angioplastia, tá? Isso aqui é padrão em qualquer lugar do mundo. Aqui na Europa, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Infarto é igual a angioplastia. Só que a gente tem visto, né, com o intervalo entre contato médico e intervenção, como um estudo para uma oportunidade terapêutica, que ele busca o uso da heparina para melhorar a patência arterial precoce no paciente. Avaliar o uso da heparina. Lá no estudo chinês, ele fala que é o uso da heparina no Centro de Medicina Familiar e o uso da heparina na sala de hemodinâmica, né? Ele cita que o objetivo é avaliar, né, o uso da heparina realizado no Centro de Cardiologia Familiar versus na sala de hemodinâmica, ver se melhora a patência do vaso, né, pré-angioplastia. Desculpa. E o método do estudo é um estudo clínico randomizado multicêntrico, ele foi também um estudo aberto, ele foi feito em 36 centros na China, com 999 pacientes com infarto agudo miocárdio com supra, segmento ST menor que 12 horas. Aí aqui foi os dois braços do estudo, que vai ser mostrado posteriormente. O grupo de Centro de Medicina Familiar, né, sendo realizado
100 unidades de heparina por quilo em bolos em 10 minutos no primeiro contato, e outro paciente foi feito heparina também na sala de hemodinâmica. E todos os pacientes que foram realizados heparina tanto no centro de medicina familiar, tanto na sala de hemodinâmica, os pacientes estavam com dupla antiagregação, ou S-clopidogrel ou S-ticagrelor, tá? E o MES, né? Aqui nós buscamos o desfecho primário, é o time 3 pré-angioplastia, né? Aqui nós vamos ver como que ficou o fluxo antes da angioplastia no paciente que fez uso da heparina no centro de medicina familiar. E aqui, né, só voltando à classificação de time, só para a gente relembrar novamente, igual foi falado no outro estudo. Ele avalia o fluxo sanguíneo das artérias coronárias. Primeiro, 0, que é a ausência de fluxo. 1, o contraste passa pela obstrução. 2, também o contraste passa pela obstrução e preenche parcialmente a artéria distal. E o fluxo 3 é o fluxo normal. E aqui nós temos também o desfecho secundário, MACE, em 12 meses, que vai ser falado também, a reperfusão pós-angioplastia e o sangramento, que é avaliado pela classificação de BARC. Aí aqui temos as características basais dos pacientes. Nós temos que foram triados, né, a elegibilidade do trabalho, 1.145 pacientes, desses 999 foram randomizados, 494 foram alocados para receber heparina, né, no laboratório de hemodinâmica, e 505 foram alocados para receber heparina no Centro de Medicina Familiar, né, como que a China cita, assim, como não fosse feito na sala de hemodinâmica. E desses pacientes do uso feito na heparina na sala de hemodinâmica, 488 receberam a terapia alocada, e dos grupos que fizeram heparina no Centro de Medicina Familiar, 490 receberam a terapia alocada. Desses, foram avaliados, né, 494 para o heparina na hemodinâmica e 505 para o uso da heparina domiciliar. Continuando aqui, nós temos essas características basais dos pacientes. Os estudos são sempre bem parecidos. Você avalia como que o estudo foi, a quantidade de pacientes, agora características basais que sempre, né, comparar um com o outro. E nós temos aqui a idade dos pacientes, eram próximos ali de 60 anos, tanto para o paciente que foi feito heparina em casa e os que fez na sala hemodinâmica, em torno de 60 anos, a maioria também com outro estudo, a maioria era do sexo masculino. Continuando, né, mostrando igual o estudo anteriormente, a maioria do infarto foi da artéria descendente anterior, nos dois grupos e nos dois estudos aqui também, nos dois grupos, tanto do paciente que foi feito heparina em casa e na hemodinâmica foram, a artéria mais acometida foi a descendente anterior. Aí aqui nós temos os medicamentos e resultados do procedimento, né? Nós temos a tabela aqui, que é a dose total de heparina que foi feita durante a angioplastia, né, antes da angioplastia na sala hemodinâmica e no Centro de Medicina Familiar, foi bem próximo, em torno de 7.000 unidades. Todos os pacientes foram realizados AS, né, na dose completa, tanto nos dois estudos, e lá na China, eles não usam, a maioria do estudo, dos pacientes lá, eles não usam clopidogrel, se a gente for avaliar que eles usam mais ticagrelor. A maioria dos pacientes, eles estavam usando, né, ticagrelor junto com AS. Se o doutor Janine quiser comentar alguma coisa em relação a isso. Eu já tinha comentado isso em outros trabalhos, cara, é meio assustador, mas na verdade o Brasil ainda está um pouco atrás, quando você vai para a Europa e Estados Unidos, principalmente o efiente e o ticagrelor mesmo. Pouco se usa clopidogrel, o Brasil ainda continua usando bastante. Perfeito. Lembrando que nos orientais, Janine, a taxa de resistência ao clopidogrel ela é maior do que no ocidente, né? Eu acho que isso aí fala um pouquinho a favor, e o custo também é algo que a China, por ser um país rico, é um pouquinho diferente também. Tá, obrigado, professor. Continuando as características, né, do procedimento. Aqui, nós estamos avaliando o paciente que fez uso de heparina. Então, quando a gente avalia o uso de
antiagregante ou anticoagulante, a gente sempre avalia os riscos de sangramento. Aqui ele cita que a maioria dos pacientes que foram para angioplastia, né, fazendo uso da heparina tanto em domicílio quanto na sala hemodinâmica, a maioria dos pacientes foram feitos punção da artéria radial. A maioria dos pacientes, em torno de 95 para os dois grupos. Isso, posteriormente, vai ser falado sobre o risco de sangramento. Então, sítio de punção, isso também é considerado. Desculpa. A maioria dos pacientes eram homens e a maioria dos pacientes também era doença de vaso único, tá? Em torno de 50% para os dois grupos. Ai, desculpa, gente, também tomei ruim igual a doutor Janine. Continuando, aí aqui nós vamos avaliar agora o grau de fluxo do vaso pré-angioplastia, pós-angioplastia e grau de perfusão do miocárdio. Se a gente for ver aqui, nos pacientes que tinha um paciente pré-angioplastia, a maioria dos pacientes, se a gente for avaliar, era time 3, se a gente for avaliar para os pacientes. E o time 3, ele foi maior nos pacientes que fizeram heparina em domicílio em relação aos pacientes que fizeram na sala de hemodinâmica, tá? Então, o que mostra aqui que foram menor, né, o time foi maior do paciente que fez a heparina em casa em relação à sala de hemodinâmica, em torno de 17,6 para a sala de hemodinâmica, e da medicina familiar foi 23,6. Então, mostrou que houve uma melhora da patência do vaso pré-angioplastia em relação aos pacientes que fizeram heparina em casa, com um P significativo, tá? E continuando, aí aqui nós temos o intervalo de tempo para a angioplastia primária. O que nós temos que avaliar nesse quadro aqui? O tempo que foi feito a heparina no paciente que foi feito em casa, né, no Centro de Medicina Familiar, e o tempo que foi feito na hemodinâmica. Se a gente consegue avaliar aqui, o tempo foi bem menor, em torno de 35 minutos, o tempo no paciente que foi feito em casa, depois, né, do diagnóstico do infarto, e do que foi feito na laboratório de hemodinâmica foi de 71 minutos. Então, mostrou o tempo também foi bem menor em relação ao tempo de realizado de heparina, tá? Aí aqui, quando a gente avalia os subgrupos dos pacientes do trabalho, nós temos que tanto os pacientes masculinos, até eu estava discutindo isso com o doutor Janine antes, aqui nós temos que esses pacientes foram favoráveis, não quer dizer que isso pode ser feito, porque o índice de pacientes foi muito baixo, mas mostra que houve um leve favorecimento nesses pacientes em relação ao uso da heparina domiciliar. Os pacientes masculinos, os pacientes que tiveram menor de 65 anos, os pacientes com tempo de sintomas menores que 3 horas, e os pacientes que não apresentavam bloqueio patológica no eletrocardiograma. Eles foram favoráveis, mas aqui não dá para comprovar, ter um índice de paciente significativo para a gente realmente comprovar que isso foi relevante no estudo, tá, gente? Isso aqui é só uma hipótese que foi criada no trabalho. Então, toda vez que nós avaliamos um paciente que faz uso de antiagregante, anticoagulante, nós temos que avaliar também risco, né, de morte por todas as causas, né, que é considerado como MACE, que é morte por todas as causas, hospitalizações, infarto, trombose existente, revasculação não planejada, tá? Não houve diferença, tá, gente, do trabalho dos pacientes que fizeram heparina em casa em relação à hemodinâmica. Não houve diferença de MACE. A curva de Kaplan-Meier não mostrou diferença de MACE entre os dois estudos. Então, houve uma segurança em relação a realizar heparina em domicílio, que não houve diferença de morte. Aí aqui, isso no gráfico A. No gráfico B, nós podemos ver que em 30 dias
houve uma menor, desculpa, só relembrar aqui o que a gente estava falando. Ah, tá. No trabalho aqui no gráfico B, a gente mostra que em 30 dias, se a gente for olhar aqui a curva laranjada e a curva azulzinha, houve um benefício em uso da heparina em casa em relação à hemodinâmica em 30 dias, com peso significativo em relação ao mês nos pacientes que fizeram uso da heparina em casa, mas não houve, esse benefício não foi sustentado após os 30 dias, não houve diferença significativa após os 30 dias do uso da heparina, tá? Ele foi benéfico em até 30 dias do uso da heparina. Ficou claro, gente? Me enrolei aqui em torno da curva B. Aí, aqui, agora nós temos o uso da heparina, da heparina agora, a gente vai avaliar a classificação do sangramento, que é pelo BARC, aos 30 dias, aos 180 dias e com 1 ano. Se a gente for avaliar, primeiro a gente tem que entender o que é a classificação de BARC. A classificação de BARC, ela avalia sangramento, né? A gente tem o BARC tipo 1, que é o sangramento mínimo, o BARC tipo 2, que é o sangramento evidente, mais leve, necessitando de tratamento, o BARC tipo 3, é o sangramento significativo, subdividido em tipo 3A, tipo 3B, tipo 3C. O tipo 3A é o sangramento moderado necessitando de transfusão sanguínea. O tipo 3B é quando existe intervenção cirúrgica e o tipo 3C é quando tem hemorragia intracraniana. Aí também temos o tipo 4, tipo 5. O tipo 4 é quando é relacionado a sangramento, a cirurgia revascularizando o miocárdio. O tipo 5 é quando é sangramento fatal. O estudo mostra que não houve aumento de sangramento de BARC maior que 2 nos pacientes que fizeram uso da heparina em domicílio em relação à hemodinâmica. Isso também tem relação, a gente pode até deixar como, assim, em relação ao estudo, que a maioria dos pacientes foi acesso radial, é um acesso que a gente consegue fácil compressão, um vaso que a gente tem fácil compressão e menor risco de sangramento. E a conclusão do estudo, né, que o pré-tratamento com a heparina, né, em torno de 100 unidades na Centro de Medicina Familiar, melhora o fluxo time antes da angioplastia, reduz o evento em 30 dias, né, o que foi comprovado pela curva Beira-Kaplan-Meier, mas isso não se reproduziu após os 30 dias, não impacta em 12 meses e é seguro na população de baixo risco. Isso, gente, é aplicável em redes de infarto agudo com supradigital de segmento ST em países bem estruturados, tá? No caso, como foi no estudo na China. E aqui, a mensagem para levar para casa, né? Todos os pacientes com infarto com subrasegmento ST, com início menor que 12 horas, nós podemos, né, realizar a heparina, pré-tratamento, né, do Centro de Medicina Familiar. Isso melhora a reperfusão espontânea da lesão da artéria do infarto, tá? E isso não houve nenhum risco adicional de sangramento grave em 30 dias, tá? Com melhora significativa do time pós-angioplastia. E é isso que eu queria passar a mensagem do trabalho para vocês. E continuando, né, sobre o trabalho, né, que a gente avalia também sobre os desfechos primários e secundários. Sobre o estudo, né, a designação para o tratamento foi randomizada? Foi, nós fomos vistos que os braços foram bem randomizados, todos os pacientes admitidos foram adequadamente descontados e atribuídos à conclusão, foram lá preencher o critério. O segmento foi completo? Foi também, ele preencheu esse critério. A análise seguiu o princípio de intenção de tratar, né, porque a intenção foi, né, o uso da heparina. E do desfecho secundário, a condição cega foi contemplada? Aqui não, né, nós podemos ver que não foi a condição não foi cega. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, tá? O grupo, né, a maioria era homens, a idade em torno ali de 58, 60 anos para os dois grupos, tá? Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Aqui foram, tá? Todos os pacientes
tiveram uso de DAPT, fizeram DAPT, estatina de alta potência durante todo o período. Aí aqui é possível incorporar os resultados na prática clínica? Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Se a gente for ver, pode, né? Se a gente considerar fazer, né, o trabalho, né, mostrou. Aqui fica a interrogação. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Aí aqui, né, nós podemos ver isso com o Dr. Janine, né, que os objetivos não foram clinicamente relevantes. E os benefícios do tratamento superam os riscos e custos? Se a gente for ver, não houve aumento de sangramento pelo BARC e não houve aumento de MACE dos pacientes. Então, assim, os riscos de trabalho, eles não mostraram aumento. Agora, custo, aí tem que ser avaliado. Parabéns pela apresentação, Dailton. Vou tentar não me alongar muito e passar a palavra para o Daniel também, que eu acho que ele vai poder falar um pouco mais. Quando eu comecei a ler esse trabalho, eu lembrei muito da época que eu fazia a porta lá em 2014, 2015, que aí, assim, você é formado, você quer seguir protocolo, né? Acha que o protocolo é um mapa, quando na verdade o protocolo tem que ser uma bússola, né? Mas, assim, acho que todos vocês, quando estão lá no PA, quando chegam no Supra, saem correndo para fazer o AS para o Clopidogrel. Mas pouca gente se questiona, quando lembra lá do protocolo, essa questão da dose de heparina. Tem alguns protocolos que falavam até de fazer o Clexane. Na época, eu ficava angustiado de fazer, porque eu olhava o protocolo, não, o protocolo tá, tem que fazer. E aí gerava atrito com a hemodinâmica, porque se você faz o Clexane, o Daniel pode falar lá na hora, mas assim, para poder anticoagular o paciente para subir o catéter, ele vai ter que fazer uma conta para calcular a dose que eu fiz de Clexane, para poder corrigir para ver a dose que ele vai fazer de heparina. Então, nessa época que eu fazia aporte, o acordo era, eu fazia ali 5.000 a 10.000 unidades de heparina em bolos, antes de descer para a sala, mas sempre avisava a hemodinâmica, né? E hoje, pelo que eu vejo, assim, não é uma prática comum. Geralmente a gente acaba deixando por hemodinamicista fazer essa dose lá na sala de hemodinâmica. Eu acho que tem muito uma questão, Daniel, até de você ter mais o controle da situação, né? Que aí você consegue saber, geralmente é a primeira coisa que você faz, então você consegue saber a hora de início do procedimento. Se você for ver, nosso tempo porta-balão aqui é um tempo relativamente curto, né? Talvez no cenário que o paciente está numa UPA, né? Numa UBS, e aí vai pro protocolo SOS infarto até chegar na hemodinâmica lá da HG, por exemplo. Eu acho que pode ser algo que a gente possa incorporar, colocar, mas quando você para ver, assim, é uma coisa, parece besta, um trabalho que não gera tanto custo assim e acaba agregando o desfecho que é a redução desse trombo inicial, né? Eu acho que quando o Dailton se enrolou ali um pouco para falar de análise de subgrupo, fica claro para a gente que, como ele falou, uma hipótese, né? Quando você tem um subgrupo positivo, a gente levanta essa hipótese, paciente com menos de 3 horas que ele tem que é aquele trombo mole, é a hora que talvez a heparina faça o efeito de solva, né? Aquela obstrução que era de 100%, cai para 90%, 80%, e talvez ajude o Daniel a fazer o procedimento. Se você puder comentar, Daniel, o que você achou do trabalho, o que você acha que mudaria no protocolo, o fica do mesmo jeito, porque é mais seguro para vocês. Janine, Dailton, legal a apresentação. Eu tive um pouquinho de dificuldade de rever esse trabalho quando foi publicado, me gerou curiosidade por ser algo que, na minha opinião, não sei se o áudio tá bom ou não. Tá sim. Na minha opinião, me gerou curiosidade porque eu acho que é uma coisa muito factível no nosso estado, na nossa realidade, né? Para paciente que chega na porta do hospital, eu não vejo muito sentido essa discussão de em que momento fazer a heparina. Mas para essa situação que a China colocou, foram quantos centros? 36 centros em quase 1.000 pacientes, de um país continental como a China, que é semelhante ao Brasil, faz sentido, na minha opinião, essa discussão, né? E quando eu fui rever alguns dados aqui, a diferença entre fazer a heparina na sala ou fazer a heparina fora da sala de hemodinâmica foi pequena. Pelo que eu estou olhando aqui,
A média de tempo para fazer foi 12 minutos, né? Quando foi feito apenas fora, e 37 ou 35 minutos. Deixa eu ver esse dado eu levantei aqui. Quando foi feito fora aqui, o grupo da família, né? O tempo de início da heparina. Então, você fez a dose da heparina e cruzou o fio-guia, que a gente hoje em dia tem usado mais o tempo porta-fio-guia do que o tempo balão. Foi de 37 minutos. E o grupo que foi feito heparina na sala foi de 12 minutos, uma diferença pequena. E o tempo médio de porta-fio-guia ou porta-balão foi de 81 minutos. Então, eles fizeram o tempo porta-balão em menos de 90 minutos, que é um tempo bom, né? E eu acho bem interessante que o desfecho foi time 3 durante o cateterismo. O que, que é isso? É você fazer o cateterismo e na primeira injeção, eles já viam a patência do vaso com fluxo normalizado. E é um desfecho que a gente quer, né? Lógico que é um desfecho substituto, não é um desfecho duro. Mas a gente prefere fazer um cateterismo e já está com o vaso aberto, isso é óbvio, né? E provavelmente esse paciente que foi feito já com o vaso aberto, ele tinha menos dor e já tinha redução do supra, ou seja, ele já estava com recanalização mesmo que parcial. Então eu achei um trabalho fantástico se a gente conseguir transpor essa realidade para a nossa realidade. E isso é algo que eu já tenho feito de maneira empírica há muitos anos, quando eu recebo pacientes que vêm de longe. Às vezes eu recebo um paciente que está a 4 horas de Cuiabá. Eu peço para fazer na cidade de origem a heparina não fracionada. Faz a S, faz o clopidogrel ou ou outro antiplaquetário, e eu peço para fazer, às vezes, até a dose parcial, 5.000 unidades, ou um pouco menos do que 100 unidades por quilo, e aqui na hemodinâmica, quando chega, eu completo. Por quê? Pensando que a atuação da heparina já vai começar a existir, já vai começar a ter efeito a heparina, né? E não apenas na sala de hemodinâmica depois que eu puncionar a artéria. Então, acho que o racional desse trabalho foi bem interessante, apesar de ser um trabalho pequeno para você mostrar uma evidência, né? 1.000 pacientes, sendo, sei lá, quase 500 para cada braço. É um trabalho pequeno para você mostrar uma redução de mortalidade com a mesma medicação. Volta aquela discussão que a gente teve com os stents. Lembrando que ele está fazendo uso da mesma medicação, da mesma técnica, do mesmo procedimento, só o que mudou foi em que momento aplicar a droga. E com uma diferença aí que não dá uma hora, né? Menos de, teoricamente, de uma hora entre a medicação feita fora e a medicação feita no laboratório de hemodinâmica. Então é difícil provar redução de MACE de fato, mas é uma estratégia que eu acho muito relevante e que pode ser sim já, talvez até discutirmos, incorporar à prática diária. Acho bem interessante. Alguém quer fazer uma pergunta? Nath, quer acrescentar alguma coisa? Tranquilo, Janine. Acho que o artigo aí é muito voltado para a parte da hemodinâmica, a prática clínica. O Daniel pontuou bem, assim. Essa questão da heparina também sempre foi uma questão. E hoje, Daniel, só uma dúvida: está se discutindo depois do infarto agudo do miocárdio, ainda não tratado, o tempo de anticoagulação passando até então 8 dias, né? A gente faz 8 dias, isso já tem se reduzido, como que é? Eu não vi nada publicado novo, Nath, mas o que a gente tem visto, isso eu falo de uma realidade de sistema público, né? É que a gente tenta respeitar aí pelo menos 5 dias, off-label, né? Tem a indicação que são 8 dias, mas isso é uma recomendação que a gente tem visto cada vez menos, né? Hospitais privados, ninguém faz um infarto, é muito raro ter um infarto e não termos o conhecimento anatômico. Já no SUS, isso ainda pode ser talvez uma realidade, mas eu não tenho presenciado nada diferente disso, não, e às vezes até em menos tempo, né? Os infartos com alta mais precoce. Não sei te falar sobre nada novo, não. Só um negócio que eu esqueci de falar, Natália e Janine e Dailton e todos, a questão da enoxaparina. Eu vejo alguns colegas não realizarem procedimentos diagnósticos, cateterismo, no paciente que recebeu a enoxaparina. Isso não é uma contraindicação absoluta, tá? O que a gente, a maioria das vezes, faz? Se por uma maneira inadvertida ou falta de orientação foi feita a enoxaparina plena
em menos de 12 horas, como o nosso acesso preferencial é radial, a gente tem segurança em fazer sim o procedimento diagnóstico radial, pela via radial, e não utilizar a heparina não fracionada no intraprocedimento, já que o paciente estará anticoagulado, tá? Isso é uma opinião pessoal, mas que já com respaldo técnico na literatura, de você não cancelar um procedimento, você pode fazer o procedimento, né? Claro que a gente tem que contextualizar quem é o paciente. Paciente baixo risco de sangramento, a artéria radial possível de ser abordada, não tem por que cancelar o procedimento. Tá? Então, acho que é um cuidado que tem que ter também. Assim como o paciente que recebeu a dose de enoxaparina de maneira inadvertida no infarto do pronto atendimento, que foi submetido à angioplastia num breve e curto espaço de tempo, não há contraindicação também. A literatura não coloca isso como uma contraindicação. O que a gente tem que ter cuidado em manejar esse paciente. Se foi feita a enoxaplena e eu já mandei direto para o cateterismo e fiz uma angioplastia, não há necessidade de complementar a dose de heparina não fracionada, tá? O cuidado que a gente tem que saber é que, isso já é uma publicação mais antiga, é que esse crossover de heparina não fracionada ou enoxaparina aumenta a ocorrência de plaquetopenia induzida por heparina, tá? E sangramento também, né? Sempre tem crossover, aumenta o risco de sangramento. Então, e por consequência, maior sangramento. Acho que fica uma mensagem, principalmente Marcelo, Matheus, que eu sei que fazem plantão aí do PA cardiológico, né? Às vezes, quando vocês estiverem regulando SOS e AVC, pode ser uma sugestão de vocês fazerem já para o colega que vai encaminhar o paciente para o geral, né? Além do AS clopidogrel, já fazer essa dose de heparina, né? Isso parece coisa Mas avisar lembrar de conversar, exatamente, vocês vão apanhar de graça nele, não vale a pena. Eu acho que conversa com o colega que irá receber ou faz um acordo de equipe, eu acho bacana isso. Né? Eu, pessoalmente, não vejo problema e eu sempre que possível e vejo que o tempo porta-balão será acima do que eu gostaria, isso, por exemplo, está fora do hospital Mecó, eu sempre oriento fazer, mas eu faço uma coisa off-label, tá? Eu faço 5.000 unidades, que é metade da dose, geralmente para o paciente de 100 quilos, eu peço para fazer 5.000 unidades, que é uma dose intermediária. E aí, quando chega aqui no hospital, sei lá, meia hora, uma hora depois, eu completo a dose que faltava para chegar até as 100 unidades por quilo de peso. Eu tenho uma dúvida em relação à parte prática disso, professores. Por exemplo, eu vi que o professor Daniel preferia fazer heparina não fracionada, né? Porque enoxaparina. Porque a enoxaparina, a dose é de 30 miligramas. E as apresentações que a gente vê, pelo menos de uso subcutâneo, elas são de 20, 40, 60 e 80, né? Existe uma apresentação de 30 para ser feita endovenosa, e talvez a preferência pela heparina não fracionada seja pela possibilidade de reversão, pela dose ser um pouco mais melhor manejada, mais tátil, assim, mais na mão, ou não tem nada disso? Eu desconheço, boa pergunta, Matheus. Eu desconheço a dose de 30, tá? É recomendado. Matheus, você não está se referindo aos pacientes que vão para trombólise, que precisa fazer uma dose de enoxa? Não, o protocolo de infarto mesmo. Porque eu falei na época que eu fazia a porta, ele fala para fazer ou 30 miligramas de Clexane ou uma heparina. Entendeu? Mas Janine... É que isso aí a gente não... a gente não usa, mas você pegar protocolos assim, tem mesmo. processo, eles colocam mesmo para angioplastia. Não, mas só um adendo. Eu acho que a Natália, que ela está chamando a atenção, faz sentido. Tanto na angioplastia primária, quando o paciente vai para a angioplastia primária, quando ele vai ser trombolizado, as duas heparinas existem doses e recomendações. Só que tem lá um asterisco embaixo e descreve, no paciente que irá para a angioplastia primária, preferir a não fracionada. E no paciente que será trombolizado, preferir a enoxaparina. Então, Matheus, você tem que saber em que local você está trabalhando. Se você está lá em Poconé, e você vai trombolizar lá em Poconé, ele não será transferido, o ideal é você usar a enoxaparina. Por quê? Porque ela sangra menos. Está provado que trombolítico mais enoxaparina sangra menos do que trombolítico mais heparina não fracionada. E por que no paciente com intervenção percutânea é preferível usar a não fracionada? Porque ele sangra menos também.
Quando eu faço uma punção na artéria, se houver hematoma, qualquer acidente de punção, eu faço protamina e reverto a heparina não fracionada após o procedimento. Quanto à enoxaparina, não tem o inibidor de 10A disponível. É difícil de ter, é caro, enfim. Então, o raciocínio que tem que ter é isso. Está no protocolo, qualquer heparina pode ser usada. Sim. Vai para a angioplastia primária, preferir a não fracionada. Vai para a trombólise, preferencial, com certeza, a enoxaparina. Perfeito, professor. Muito obrigado. De nada. E o que você falou, né, Daniel? Eu falei, sempre conversar, né? Na época que eu fazia a porta, era uma conversa que eu tinha como gerbicista antes. Você não vai lá fazer a medicação e levar o paciente, porque o colega vai, pulsou numa femoral, de repente sangra, alguma coisa. Sim. Então, assim, não é para você ler o artigo, parece ser positivo, que você vai sair passando pela autonomia do colega. É isso aí. Esse manejo anticoagulação e antiplaquetário não é simples, tá? E eu acho que a grande vantagem que nós cardiologistas temos no manejo clínico desses pacientes, até já fazendo um paralelo com o cardiointensivismo, que está numa polêmica aí, quem que pode tratar, se é o intensivista, se não é, veja que faz parte da nossa discussão. O cardiologista ele tem que saber manejar dupla antiagregação e anticoagulação. Isso que a gente não está nem falando dos novos anticoagulantes, né? Que é outra confusão, mas a gente tem que se dedicar muito, como residente, a gente tem que ler para entender sobre isso. Alguém quer fazer a mesma colocação, gente? Beleza, Vambora, né? então. Trabalhar. Bom final de semana a todos. Semana Tchau que pra vem, a vocês. apresentação da Cris. Valeu. Um abraço. Parabéns pela discussão, Dailton. Valeu. Tchau, parabéns a todos.